transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e sou
Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, da Betel, aqui de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais. Como sempre, temos feito um grande convite a você. Venha ser igreja com a gente. E há um grande comunicado também. Nossas inscrições estão abertas para a segunda turma do nosso curso de teologia. Temos uma parceria com a Missão Leadership da Igreja Batista da Geórgia. Venha estar conosco, venha se preparar conosco, pastores e líderes. Venham nos conhecer, venham conhecer nosso curso teológico. E o nosso convite continua firme e forte. Venha ser igreja com a gente e que Deus te abençoe. Fique até o final, dê um like e também compartilhe essa mensagem que com certeza vai trazer esperança para todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Jesus e que Deus assim nos abençoe. Amém, amém, amém. Podem sentar, queridos. Vocês estão tudo bem? Essa vida com Jesus é super maravilhosa. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu estou intitulando Os que ficam com a bagagem. Estão gravando tudo certinho aí? Tudo legal? Amém. Que bênção. Eu quero saudar todos vocês que estão aqui no Tadel, das 8h30 aqui no Anália Franco. Os que estão no Tadel, também do Eldorado, às 10h30. Os que estão no Tadel, das 4 horas aqui. 4 horas? 4h30. 3h30. 3h30. Você que está no Tadel, das 3h30 aqui no Anália Franco. E os que estão no Tadel também, das 6 horas da tarde, aí no São Miguel Paulista. Todos ligados, todos prontos, todos preparados para crescermos e aprendermos muito para a glória do Senhor Jesus. Os que ficam com a bagagem é o tema dessa palavra. Já podem mostrar, já estão mostrando aí, parabéns. E eu quero ler com vocês um texto muito interessante. Acompanhem comigo, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do primeiro versículo. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziklag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos, e ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram para o seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã de Jezreel e Abigail de Carmelo, e a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Ahimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os, e é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Agora, vamos só recordar aqui o texto. Pelo que eu lembro, o contexto da Bíblia é muito interessante. O Davi, você sabe que era fugitivo de Israel. O rei Saul estava querendo matar Davi. Eles estavam difamando Davi, falando que ele era um rebelde, que ele era... inventando um monte de histórias sobre ele. E todo o exército de Israel, comandado pelo rei Saul, querendo matar Davi. Davi era fugitivo, foi lá para lutar para um outro rei. O rei também o recusou. Davi é rejeitado por todos. Ele está morando numa cidadezinha praticamente criada por eles, né, porque ele tinha 600 homens com suas famílias que estavam o seguindo. Por que tantos homens seguindo Davi? Porque esses homens haviam sido rejeitados também na terra de Israel. Eram homens, muitos deles que não prestavam mesmo. Eram a escória da sociedade, eram homens cheios de dívidas, cheios de problemas, rejeitados pela sociedade. E quando Davi estava escondendo lá na caverna de Adulão, esses homens foram lá e Davi os acolheu e Davi os treinou. Depois, esses homens, depois de Davi, se tornaram os homens mais famosos da terra, porque os grandes famosos valentes de Davi.
Mas nessa altura do campeonato, Davi ainda está discipulando, ainda está treinando, está investindo na vida desses homens. Tá? Davi que tinha acolhido esses homens, a escória da sociedade. E eles haviam então formado uma vilazinha, essas 600 famílias. Na realidade era mais do que 600 famílias, porque tinha as 2 famílias de Davi, as 2 esposas e as mulheres, as famílias, e também as famílias desses 600 homens. Então, eles tinham formado essa pequena vila. Depois, já de ser fugitivo de Israel, de ser rejeitado pelo rei, eles chegam na cidadezinha deles e o que se encontram? Somente cinzas. Estava tudo destruído. E os seus pais, os idosos, as crianças, seus filhos e suas esposas, todos sequestrados. Eles não encontraram nenhum morto lá no meio das cinzas. Bem, pelo menos não mataram aqui, parece. Se mataram, mataram outro lugar. Se estupraram, deve ter estuprado outro lugar. Mas está tudo destruído. E é óbvio que eles já estão muito desanimados, porque são fugitivos de Israel, rejeitados pelos outros reis, mas agora ficaram desolados e todos começaram a chorar, e chorar tanto que nem tinham força para chorar mais. Você vê esses guerreiros chorando lá, porque agora está tudo sequestrado, tudo... E normalmente, quando faziam isso, o que eles faziam? Estupravam as mulheres, as crianças, levavam, matavam todo mundo, ou se não, levavam eles para serem escravos e levavam para outras terras, até descobrir onde estava, podia nunca descobrir. Tá certo? Agora, estão todos desolados, chorando até não ter mais força para chorar. E para piorar a situação, os homens, estes homens, a escória da sociedade, que Davi havia acolhido, que Davi havia amado, que Davi estava discipulando e treinando, estes homens agora falam entre si de apedrejar e de matar Davi. Por quê? Porque eles estavam tão revoltados que a família deles também estava fora. Então agora, até eles estavam rejeitando Davi. Davi era rejeitado por todos, pelo rei Saul, por todo o povo de Israel, pelos outros reis que haviam o rejeitado, e agora Davi estava sendo rejeitado pelos esses que deveriam mais apoiá-lo, ele estava sendo até rejeitado por eles, estavam até falando de apedrejá-lo. E a Bíblia fala que Davi muito se angustiou no Senhor, muito. Ele muito se angustiou. Mas o que ele fez? Eu acho isso muito lindo. Volta aí o texto. Olha só o que a Bíblia diz. Isso é fenomenal, fenomenal. Olha o que a Bíblia fala. Versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas, né? Porque todos já desaparecidos agora. E a cidade queimada. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Isso é forte. Diga, por favor, em voz alta. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Isso é que faz toda a diferença. Esse se dedicar, essa se consagração, ele rejeitado por todos, até os homens dele falando em apedrejá-lo, ele, como se fosse no pior das piores, se ele olhava para cima, ainda era o fundo do poço, né? Ele estava no pior do pior, rejeitado por todos, no fundo do poço, sua família toda sequestrada, ele não sabia se estava estuprado, estavam mortos. E ele, o que ele faz? Eles querendo apedrejá-lo, ele muito angustiado, mas o Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi soube em quem recorrer e buscou a Deus e se fortaleceu em Deus. E agora ele, em Deus, fortalecido, olha o pedido mais louco que ele faz. E ele, versículo 8, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? O Davi é muito espiritual. Pensa se fosse você homem, sua família sequestrada aí,
e você chega lá e está fumaçando ainda, a cidade acabou de ser destruída. Você não ia talvez orar, falar, pai, será que eu devo ir atrás? Não, você ia atrás com tudo, você não ia nem pensar duas vezes. Mas Davi sabia, qualquer coisa que ele fizesse na força do braço, ele podia fracassar. Então Davi realmente colocava Deus em primeiro lugar na vida dele, de uma forma tão radical, que até aí ele falou, Deus, eu devo ir atrás ou não? Eu só quero a sua vontade, não quero a minha. E como que ele perguntou para Deus? E como que Deus respondeu? Aqui na época tinham duas pedras na estola sacerdotal, que eles jogavam, e dependendo como aquelas pedras ficavam, dizia sim ou não. E hoje a Bíblia fala que o Espírito Santo dirige diferente, ele dirige através do nosso espírito, né? O Espírito testifica com o nosso espírito. Então, o Espírito Santo, é importante a gente aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, né? Eu falo muito como ouvir a voz do Espírito Santo. Naquele meu livro, Meu Amigo Espírito Santo. Muitos crentes não sabem como ouvir a voz do Espírito Santo dentro do seu espírito. Isso é tão importante. Mas naquela época era assim que Deus falava com as pessoas. E o Senhor respondeu, persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Agora, Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Por que esses ficaram? Você lembra que esses homens já vinham caminhando há muito tempo. Quando chegaram à cidade estava tudo queimado, então eles foram. Então, dos 600, 200 estavam muito cansados. E eles ficaram lá vigiando a bagagem. Aí os outros estavam com menos bagagem e podia correr com até mais velocidade, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Tá? Agora, ao continuar a perseguição, eles encontram um egípcio que estava semi-morto. E então eles deram água e comida e revivaram ele e ajudaram ele. E aí ele falou, não, eu era escravo dos amalequitas, os que tinham atacado a vila de Davi. E eu fiquei muito doente, então eles me abandonaram, me deixaram morrer aqui. Então Davi foi cuidando dele, dando comida, água, fortalecendo, ajudando ele melhorar. E falaram para ele, você pode nos ajudar a falar para onde eles foram, e etc. E ele falou, se vocês me derem sua palavra, que vocês não vão me entregar de volta para eles, eu ajudo. Não, nós vamos te dar nossa palavra sim, nos ajuda. E aí ele, olha como Deus usou, e ele então falou para eles onde eles estavam. E, versículo 16, quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Então não foi só a vilazinha lá de Davi, foi muitas cidades e vilas que eles haviam saqueado, não só dos judeus, mas dos filisteus. Então eles estavam cheios de muita riqueza, era muito ouro, muita prata, muitas joias, muitos rebanhos de ovelhas, de gado, de boi, de vaca, de camelos, de cabritos, muita riqueza mesmo. E agora eles estavam escondidos, isolados num lugar onde ninguém ia encontrá-los, antes deles voltarem para a terra deles, e eles estavam fazendo uma festa de arromba. Então já era à noite, e todos bebendo e aquela coisa. O que o Davi espera? Espera todos dormirem, bêbados, e olha o que acontece. Davi os atacou no dia seguinte. Então, de manhã cedo, Davi e os homens dele entram com tudo e os atacam. E desde o amanhecer até a tarde foi aquele ataque muito forte e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres,
nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos do Amalequita. Aí ele pegou todas aquelas riquezas e todos os rebanhos e pegou todo aquele monte de riqueza, olha só, tomou todos os rebanhos do Amalequita e seus soldados os conduziam à frente dos outros animais. Então, quando as pessoas viam aquele monte de riqueza e rebanhos, e iam na frente, e Davi vinha atrás, e os soldados levando tudo isso, né? Os 600 soldados, na realidade 400, porque 200 tinham ficado atrás com a bagagem. E quando qualquer pessoa perguntava, eles diziam: esses são os despojos de Davi. Uau, que coisa! Então, Davi foi até os 200 homens que estavam exaustos demais para segui-lo, que tinha ficado no ribeiro de Besor. Eles saíram para receber Davi, então de longe eles: seja bem-vindo de volta, rei Davi, amém, tudo bem. E Davi e os que estavam com ele, ao aproximar-se com seus soldados, né, de longe, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus, porque lembra que isso aqui era a escória da sociedade, então esses 400 homens que estavam com Davi, né, muitos entre eles ainda eram elementos maus, né, que estavam sendo tratados e discipulados e transformados, né? Mas todos esses elementos maus e vadios que tinham ido com Davi, disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos. Então, a esposa deles, os filhos deles, eles podem ter. Mas as riquezas e os despojos, vamos só dividir entre nós 400 que fomos atrás. Os 200 que não foram atrás, não é justo eles ficarem com toda a riqueza. Eles ficaram aí só com a bagagem, porque estavam cansados demais para ir. Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso com que o Senhor nos deu. Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? Ninguém vai concordar com isso, não. Vocês estão errados. A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma de quem foi à batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até hoje. Então, isso é muito lindo e muito importante, porque nós todos estamos numa grande guerra contra o mal. Você sabe que, ao entregar a sua vida para Jesus, de repente, você ficou livre da cegueira do diabo. Você antes nem sabia, talvez, que você estava no lado errado. Porque nós estamos numa grande guerra cósmica. O mal contra o bem. O diabo contra Deus. E muitos cristãos, antes de converter, estavam tão cegos. Eles estavam vivendo para o seu próprio egoísmo e nem sabia que eles estavam no lado errado, não é mesmo? No lado do mal. E o que a Bíblia fala? Que quando você nasceu de novo e converteu, a Bíblia diz claramente lá, eu creio que é Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora você está no lado certo, você está no lado da luz. E qual é nosso objetivo? A nossa guerra não é contra as pessoas más, porque elas estão lá no outro lado, não porque elas, às vezes, até sabem que elas são más. Não, elas estão no outro lado porque elas também estão enganadas. Então, nossa guerra não é contra seres humanos, mas é uma guerra cósmica contra os principados e potestades e os domínios do mal, das regiões celestiais do mal. Então, nós estamos nessa grande guerra. E nessa grande guerra, alguns estão, com pique louco. Com pique louco
Né? Ontem eu preguei 3 vezes, né? E hoje eu vou pregar 6 vezes. E é só o começo, aleluia. Então, é um pique maravilhoso, né? Poderoso para a glória de Jesus. É muito gostoso a gente estar servindo ao Senhor, indo com tudo, né? Então, essa vida com Jesus é maravilhosa. Agora, por outro lado, tem algumas pessoas que estavam lá, mas agora estão exaustas, estão cansadas. O maligno tem atacado, igual aqueles 200 homens, atacado a família, tanta coisa acontecendo, e eles falam, eu quero só dar um tempo, eu vou ficar apoiando a obra de Deus, eu vou ficar congregando no life group, eu vou ficar amando e cuidando de vidas, mas eu não queria estar na linha de frente, eu não queria estar liderando o life group, não queria, me dê um tempo, por favor, deixa eu descansar. E aí eles, qual a nossa reação? Nossa reação deve ser igual ao Davi, claro, ajuda aí, vigiar a bagagem, enquanto eu e os outros 400, nós vamos em frente, recuperar as nossas esposas e nossos filhos e guerrear contra o mal. E aí os 400 foram com Davi, recuperaram as esposas, os filhos e todos aqueles bens e trouxeram de volta. E ali, oh, aleluia, glória a Deus. E agora, o galardão, a recompensa, a riqueza, não é só a esposa e os filhos que vocês ganham de volta. Vocês ajudaram a gente, porque vocês estavam cuidando da nossa bagagem, para a gente poder estar mais leve, para poder guerrear. Então, sabe uma coisa? Vocês ganham partes iguais. Isso são aquelas pessoas. Então vamos pensar aqui na Past Church, tá certo? Existem pessoas que estão liderando o Life Group na frente de ministérios, cuidando de um monte de gente, e tem pessoas que estão ajudando atrás dos bastidores, ficando com a bagagem, segurando a placa, sorrindo, cuidando lá no estacionamento, servindo, ajudando lá no Life Group. Talvez nunca liderou um Life Group, mas só Deus que sabe o quanto que ele trabalha lá, preparando o lanche, amando as pessoas, acolhendo as pessoas, abraçando, conversando. Eles estão os que ficam com a bagagem. E aí dizer que eles são inferiores, porque eles não são líderes de Life Group, é uma grande falácia. É uma grande falácia. É um equívoco muito grande. Não, nenhum é inferior. Cada um deve fazer, deve ser dirigido por Deus. Então, na Past Church não é inferior. Escuta bem, isso aqui é muito importante. Não é inferior quem não lidera Life Group. Tá? Só porque não lidera Life Group, não quer dizer nada que ele é inferior a alguém que lidera. Alguém que lidera Life Group é mais importante do que alguém que não lidera. Não! Tire isso da cabeça, isso é uma mentira do diabo. Porque quando você faz isso, você então é como se você estivesse rebaixando. E aí o que acontece? Às vezes pessoas, quando é um contexto tóxico desse, que nós não temos, aleluia, mas quando é um contexto tóxico, que só é importante se você lidera Life Group, às vezes o cara nem está chamado para liderar Life Group naquele momento, ele está chamado para ficar com a bagagem, mas ele, não, eu vou me tornar líder de Life Group para ser alguém importante aqui, para ser reconhecido aqui. Pelo amor de Deus, para com isso. Nós não estamos atrás da glória de homens, nós queremos fazer a vontade de Deus. E muitas vezes tem pessoas que não estão liderando o Life Group e vão ser muito mais abençoadas por Deus e estão muito mais certas do que pessoas que estão liderando. Porque às vezes o cara que está liderando um Life Group, ele nem está sendo fiel, nem está obedecendo a Deus, nem está fazendo toda a vontade que Deus tem para ele fazer. Talvez ele não está tirando o tempo com Deus como deve, talvez não está cuidando das ovelhas do Life Group como ele deve, ele está em desobediência. Enquanto esse outro cara que não está liderando o Life Group, mas está ficando com a bagagem, está ajudando a cuidar do lanche, ele está fazendo tudo como Deus mandou ele fazer, ele está obedecendo a Deus. Então ele, num certo sentido, é superior ao outro que está liderando o Life Group. Por quê? Porque ele está sendo fiel e obediente com aquilo que Deus mandou ele fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é importante isso? Isso é forte. Então, o que é correr atrás, os 400 que estavam correndo atrás?
comparado ao liderar Life Group. E o que é os que ficaram lá com a bagagem? É apoiar o Life Group, é ajudar no Life Group, é trabalhar em outros ministérios também da igreja. E, eventualmente, a pessoa também, os que ficam com a bagagem, vão aprender a ganhar vidas para Jesus, vão aprender a discipular, cuidar de outras vidas. Talvez nunca vão liderar Life Group, talvez vão um dia até liderar Life Group, mas esses que ficam com a bagagem não são inferiores aos que foram correndo atrás, tá? Então, número 1, não é inferior quem ficou cansado. Não é inferior porque ficou cansado. Só porque ficou cansado ele é inferior. Talvez trabalhou mais em Ziklag, porque talvez ele tinha uma família maior desaparecida. E ele ficou procurando pelas cinzas e trabalhando, enquanto os outros, talvez tinham alguns daqueles soldados que eram solteiros. E eles nem estavam procurando a família deles, eles estavam só lá sentados. Eles nem estavam chorando tanto, porque eles não tinham ninguém que foi levado deles. E eles nem cansaram tanto como aqueles outros que eram casados, que estavam procurando suas esposas e filhos. E esses solteiros, que não ficaram cansados, que correram atrás, não eram superiores aos casados que ficaram cansados e tiveram que ficar com a bagagem. De qualquer forma, eles estavam cansados por alguma razão, porque eles estavam fazendo alguma coisa. Então, não é inferior quem ficou cansado. O número 2, não é inferior porque não correu atrás. Não, ele ficou com a bagagem. Ele não correu atrás dessa vez porque estava muito exausto. Mas na próxima vez ele vai correr atrás, ele vai ajudar, ele faz parte da mesma família dos 600 soldados. 200 estavam cansados, ficaram com a bagagem, mas não é inferior, não é inferior. Às vezes o emprego leva mais tempo, às vezes a pessoa, ela agora não está, nem deve liderar a Life Group. Sabe por quê? Talvez tem crianças pequenas, ainda está terminando a universidade dele, está estudando à noite, está trabalhando o dia todo, tem que investir nos filhos, na família. Então, por ele só congregar num Life Group e ajudar com lanche, e ajudar amando e cuidando, ele já está no centro da mais perfeita vontade de Deus para a vida dele naquele momento. Então, quem somos nós para julgar e falar, ele não é um crente tão legal porque ele não é um líder de Life Group? Que coisa feia, que coisa tóxica, que coisa horrível e diabólica, não é mesmo? Não, não e não. Então, os que ficam com a bagagem não são inferiores aos que foram correndo atrás. Eu lembro hoje eu trabalho muito, faço muita coisa, supervisiono, né? Tenho o privilégio de supervisionar todas as partes do Brasil. Eu tenho muita coisa acontecendo, tudo ao mesmo tempo, muitas responsabilidades. Mas tinha uma época que eu nem um Life Group eu não liderava. Eu congregava só fielmente na igreja. Por quê? Porque, deixa eu explicar. Quando eu tinha uns 15, 16 anos de idade, eu era líder de um grupo de jovens, né? Eu era o presidente da mocidade, né? Presidente do grupo de jovens de uma igreja pequenininha lá em Vianópolis, onde eu estudava na escola para filhos de missionários americanos, internado. Naquela mesma cidadezinha, meu pai havia plantado uma igreja. Depois meu pai mudou para Goiânia e eu fiquei internado lá. E aí eu congregava na nossa igrejinha lá, que meu pai começou, e depois o pastor me pediu para eu liderar os jovens. Eu liderava os jovens, eu levantava toda manhã, às 5:30 da manhã, eu ia lá para o banheiro, fechava a porta do banheiro e eu ajoelhava, eu tinha uns 15 anos de idade, eu ajoelhava lá diante do trono, mas literalmente, dos dois tronos, o trono de Deus no mundo espiritual e o trono branco lá no mundo natural. E eu ficava lá orando pelos jovens, enquanto meus colegas do dormitório estavam tudo dormindo ainda. E eu ficava lá orando. Então eu já liderava jovens, bem novinho. E eu já buscava Deus. E depois, com 16 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. Aí que minha vida mudou por completo mesmo. E aí eu pregava em conferência. Só que depois eu fui para a faculdade com 17 anos de idade. E
talvez até fui errado, que eu nem me envolvi quase na igreja, eu congregava fielmente, mas eu não envolvi muito. Eu fiquei mais com a bagagem. Por quê? Porque naquele momento eu estava focado numa coisa. Talvez duas coisas, porque eu queria casar também. Mas eu estava focado em estudar na faculdade. Eu estava focado em realmente estudar. E eu precisava de estudar. Naquele momento, eu estava precisando de estudar. Então, cada um tem a sua fase. Um não era inferior ao outro só porque o chamado dele, nesse momento, é diferente do que o outro. Então, não vamos julgar nem inferiorizar alguém. Tá? Número 3, não é inferior. A prova é que ele ganha o mesmo galardão. Olha só, Davi deixou isso bem claro pelo poder do Espírito Santo. Os 200 vão ganhar o mesmo galardão. Então, eles não são inferiores nem um pouco. Eles ficaram com a bagagem, estavam cansados e eles ganham o mesmo galardão. O importante é que cada um seja fiel diante de Deus. Se Deus te mandou ficar com a bagagem por enquanto, você não é inferior. Só seja obediente, seja fiel e cuide bem da bagagem. Você vai ganhar o mesmo galardão daqueles outros que correram atrás, lutaram, se eles obedeceram, se eles foram fiéis. Se eles nem foram fiéis com o que Deus mandou, você vai ganhar um galardão maior. Tá? Então, isso é importante. Então, tem pessoas que, às vezes, têm um dom para cuidar da bagagem. E tem outros que têm um dom para correr atrás. Nenhum é inferior ou superior ao outro. Número 4, não é inferior porque existe o chamado de Deus para cada um. Tem pessoas que fluem melhor cuidando da bagagem. E a vontade de Deus é que elas realmente possam ajudar os que estão correndo atrás de cuidar da bagagem. Elas se tornam especialistas em cuidar da bagagem. Liderar grandes comunhões, financiar a obra de Deus, discipular outros que vão ajudar a cuidar da bagagem. Então, imagina um contexto não saudável de uma igreja onde todo mundo, para ser importante, tem que ser líder de um life group. Tem que ser líder. Importante. E aí vamos supor que eu vou só inventar um cenário aqui, tá? Vamos supor que o João é um grande empresário e ele lidera um life group. Só que ele é muito ocupado e tudo, mas ele é um bom líder. Ele tem um dom de liderança mesmo, de cuidar de vidas e de supervisionar bem um life group. Só que o life group dele não reúne na casa dele, até porque ele é ocupado demais até para receber um life group na casa dele. Mas o life group dele reúne na casa do Pedro. Agora, Pedro é um outro grande empresário, só que o Pedro é um empresário assim, low-key. Ele não é um tipo de empresário que gosta de estar lá na frente de uma célula, de um life group liderando. Ele gosta de apoiar o Pedro. E ele e a família dele recebem as pessoas na casa. E esse Pedro, ele é muito próspero. E o lar dele muito abençoado. E ele diz, olha, eu não sinto que Deus está me mandando ser líder de life group, mas eu sinto que Deus está me mandando apoiar o João, porque o João, ele tem aquele dom de falar em público e tudo. O meu dom é de apoiar o João, e eu estou ganhando muitas vidas, meus amigos empresários por Jesus, eu estou discipulando, eu estou ajudando o João a cuidar desse rebanho grande que reúne na minha casa, e eu ainda amo receber essas pessoas, eu tenho um dom de hospitalidade. Então, esse é o Pedro. O João está liderando o life group. Aí você vai me dizer que o Pedro é inferior ao João só porque o Pedro não lidera o life group? É óbvio que não. Vocês entenderam a história? Então, todos os dois são importantes. Os que ficam com a bagagem, que é o caso do Pedro, como os que correm atrás, como o João. Todos os dois estão super envolvidos, trabalhando na obra. Um está trabalhando, cuidando da bagagem, outro está correndo atrás. Todos são importantes para Deus. Nenhum é inferior nem superior ao outro. O importante é que cada um
seja obediente ao chamado de Deus para a vida dele. 1 Coríntios 12, 4-6, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Olha só, 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios 12, 14-27. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, não sou mão, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Agora, eu não vou ler todo esse texto, mas o que ele está dizendo é que cada um tem chamado e funções diferentes e nenhum é superior ou inferior ou superior ao outro. Número 5, não é inferior porque trabalha no alicerce de sua vida espiritual. Agora escuta bem. Tem gente que tem chamado e dom para permanentemente ficar trabalhando com a bagagem, como é o exemplo desse Pedro que eu dei. Ele não tem chamado para ser o líder do Life Group, mas ele é um cara tão importante que o João nem daria conta de fazer tudo o que ele faz, porque aquele Life Group já multiplicou agora 5, 10, 20 vezes. Por quê? Porque o João e o Pedro são uma equipe. O João lidera o Life Group, mas o Pedro que acolhe as pessoas na casa dele, o Pedro que apoia o João para cuidar, para amar as pessoas. E os dois juntos estão multiplicando e ganhando tantas vidas para Jesus. Então, tem gente como Pedro que não é chamado a estar na linha de frente, no sentido de liderar um life group, mas ele está na linha de frente, porque ele está cuidando bem da bagagem, ele está cuidando bem das vidas, ele está aqui junto com o João, apoiando o João que está aparecendo. O João aparece, todo mundo fala do João. O Life Group do João multiplicou tantas vezes. Mas Deus está vendo que um dos segredos principais porque o Life Group do João está multiplicando é porque o Pedro ama as pessoas e cuida tão bem das pessoas. E sempre tem um lanche muito gostoso lá, aleluia. E mesmo que eu inventei essa história, já estou com vontade de ir para a casa dele comer o lanche. Então, não é inferior, porque trabalha no alicerce. Agora, isso aqui é outro princípio, olhando para uma outra ótica. Veja bem, isso aqui é uma outra ótica. Mesmo os que têm chamado para estar na linha de frente, para liderar, devem passar pela fase de cuidar bem da bagagem também. Tá? Isso aqui é muito importante. Eles devem passar por essa fase de cuidar bem da bagagem. Isso é muito chave. Por quê? Porque, primeiro, a gente tem que aprender a ser fiel em cuidar de coisas, para depois Deus nos confiar cuidar de vidas. Por isso que sempre nós temos aquela quarta cadeira, que é o quê? A quarta cadeira é a cadeira do voluntário. A pessoa deve se envolver nos ministérios, para só depois ela ser um discipulador, que é a quinta cadeira, tá certo? Então isso é muito, muito importante. Ela trabalha no alicerce de uma vida de nobreza. Você pode ver que os grandes reis, o primeiro rei de Israel, Saul, que depois desviou-se, mas no começo ele era muito dedicado a Deus. E aonde ele foi encontrado? Quando Deus revelou, olha, Saul que vai ser o rei, amém. Aonde ele está? Ninguém estava encontrando. Aí quando encontraram ele, onde ele estava? Lá, escondido no meio da bagagem. Porque ele deve ter voluntariado lá, vou ficar trabalhando, ajudando aqui, para ninguém me notar, para ninguém me ver, porque eu quero trabalhar. Onde ele estava? Na bagagem. Davi, quando Davi matou Golias, o que ele estava fazendo? Cuidando da bagagem. O Davi tinha ido lá levar
pão e queijo para os irmãos dele. Davi estava cuidando da bagagem. É os que ficam com a bagagem e que trabalham bem cuidando da bagagem, que muitas vezes, não, todas as vezes, eles acabam sendo muito promovidos no reino de Deus. Deus extrai reis daqueles que trabalham com a bagagem. Nobreza, pois aprenderam a essência de liderança, que é servir. Vamos ler isso em voz alta, todo mundo juntos? Nobreza, pois aprenderam a essência da liderança, que é servir. 1 Timóteo 3,13 diz o seguinte: pois os que desempenharam bem um diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Olha, o diaconato é os que trabalham com a bagagem, é os que cuidam das viúvas, os que cuidam das cestas básicas, os que asseguram a placa, os que ajudam no estacionamento, os que ajudam aqui no backstage. Estão ajudando essas pessoas tão nobres, poderosas, que merecem honra. Dê uma forte salva de palmas para esses que ficam com a bagagem. Aleluia. Então, olha o que a Bíblia fala. Os que desempenharam bem um diaconato alcançam para si mesmos o quê? Justa preeminência, promoção no reino de Deus. O que mais? Muita intrepidez na fé. Então, eles trabalham no alicerce de uma vida de promoção no reino de Deus. Mostra esse slide, por favor. Trabalham no alicerce de uma vida de promoção. Diga promoção. Mas que mais? Olha, mostra o versículo de novo. Pois que desempenharam bem o diaconato, alcançam para si mesmo justa preeminência, ou seja, promoção no reino de Deus, e muita intrepidez na fé. Além de ser promovido, o cara vai crescer na fé. Então, trabalha no alicerce de uma vida, de uma fé intrépida e avassaladora. Mostra esse slide, por favor. Trabalha no alicerce de uma vida, de uma fé intrépida e avassaladora. E, que mais? Trabalha no alicerce de uma vida de muita frutificação. Interessante porque, muitas vezes, os que estão trabalhando lá na bagagem são julgados erradamente pelos que estão na linha de frente. O irmão mais velho de Davi, que se achava tudo importante, graúdo, rei da cocada preta, porque ele estava lá no exército de Saul, e Davi chegou lá com a bagagem, com o queijo e o pão, e o Davi, quando Davi viu Golias, Davi falou assim: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso que está indo contra as coisas de Deus? E o irmão dele falou: o que você está fazendo? Cala sua boca, seu moleque. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? E o Davi, que cuidava tão bem das ovelhas, agora estava sendo acusado de não cuidar bem das ovelhas. Olha só, é interessante. O Davi, enquanto ele estava lá cuidando das ovelhas, ele era esquecido. Até o pai dele, quando foi mostrar para Samuel, para quem ia ser ungido rei, ele até tinha esquecido. Samuel perguntou: você não tem mais nenhum outro filho? Ah, é mesmo, tem um que fica lá com as ovelhas, manda chamar. E era ele que era o rei. Olha só, porque os que ficam com a bagagem, muitas vezes, eles não são vistos por homens, não são aplaudidos por pessoas, mas eles são super importantes. E eles trabalham no alicerce de uma vida de muita frutificação. Pastor, e se em vez de ficar com a bagagem, eu cheguei a desistir completamente? Ou se eu não desisti completamente, eu conheço outros que ficaram tão exaustos, eles nem ficaram ajudando com a bagagem, eles nem congregam mais, nem célula, life group, nem igreja, eles desistiram. Ou você desistiu, ou você conhece alguém que desistiu. Aí, nós temos que lembrar da história de João Marcos. João Marcos foi um que ele havia desistido no meio do caminho. Ele estava indo também, viajando com Barnabé e Paulo, e ele ficou cansado. Mas em vez de ficar com a bagagem, ele jogou a toalha, falou: não quero mais nada disso. E ele desistiu. Ele desistiu. O que aconteceu? Ele não ficou com a bagagem, nem ficou com a bagagem. Ele só ficou tão cansado que desistiu de tudo. Parou de congregar.
parou de... nem ficou com a bagagem. E aí, esses... O que o Barnabé fez? Barnabé teve que se separar de Paulo, porque Paulo não acreditou que era para dar outra chance para o João Marcos. E Barnabé falou, eu vou dar. Porque Barnabé acreditou no próprio Paulo quando ninguém acreditava nele. Barnabé investiu nele. Agora Barnabé investe em João Marcos. E João Marcos se torna um grande, grande homem de Deus. Ele escreve o segundo livro da Bíblia, do Novo Testamento, o Evangelho segundo São Marcos. Ele se torna discípulo depois do grande apóstolo Pedro, e depois ele se torna um discípulo do próprio apóstolo Paulo. Meu Deus, mesmo se assim como João Marcos você desistiu, eu declaro, você vai dar a volta por cima. Como João Marcos, se dedique outra vez. Cole no pé de um Barnabé, aleluia. Você vai dar a volta por cima, você vai frutificar no seu caminho específico. João Marcos acabou sendo elogiado pelo Pelé dos apóstolos, que o apóstolo Paulo disse, ele é útil para o ministério. Grande desafio, agora eu quero te deixar esse grande desafio. Seja um Barnabé com alguém que desistiu. Seja um Barnabé com alguém que desistiu. Deixa eu te falar uma coisa. Tinha um casal que estava congregando no meu life group, né? E esse casal estava até separado antes, cheio de problemas. Deus restaurou, transformou. O casal foi totalmente curado, restaurado 100%, tá? Demorou para ficar 100% o casamento, mas o casamento ficou 100%. Eu acompanhando, eu vi, eles estavam agora 2 pombinhos, cheios de amor e alegria. Cheio de felicidade. Então, eu, como líder, com muito amor e carinho, eu falei, vocês não querem agora preparar para um dia ser líder de life group, vocês vão passar pelo trilho e tudo, vocês não querem? E ele me respondeu de uma forma muito firme, tipo assim, não, não e não. E por que você está até falando isso? Se você for ficar falando isso, né, e tal, e eu, meu Deus, eu falei, cara, eu só estava sugerindo, mas não precisa, rapaz, não precisa. Eu acalmei ele, eu falei, você pode ficar sendo membro e não se envolver na liderança, se você não quiser, para sempre, fique à vontade, fique à vontade. Aí ele pediu perdão, me perdoe, eu sei que é porque eles estavam tão feridos, eles tinham antes, numa outra igreja, sido grandemente usados por Deus, e foram tão feridos, que agora estavam tão felizes e curados como família, eu não queria saber mais de envolver no ministério. E eu falei, você não precisa nunca mais, você pode ficar só sendo bem cuidado. Aí, eu sou muito ocupado. E eu, além de tudo que eu tenho que fazer, eu estava ajudando a liderar um life group, porque o Eliel também estava me ajudando muito. Aí, o que eu ia fazer com esse casal? O casal não queria ser líder. Eu ia investir só nos outros. Aí que é a grande mentira do diabo. Eu falei, não. Eles são vidas preciosas. E eles têm que ser cuidados do mesmo jeito. E eu fiquei cuidando deles. E eu fiquei amando eles. Não só eu, mas minha esposa também. E eu fiquei amando e cuidando. E amando e cuidando. Mostra próximo slide. Sem expectativa ministerial. Você deve investir na vida das pessoas, viu, líder? Não é só aquelas que vão ser líderes, aquelas que vão te ajudar a crescer seu life group. Para com isso. Você não quer usar pessoas, você quer investir em vidas porque elas são preciosas. Elas são preciosas para Deus. Então, para de, porque ele não quer ser líder, então deixa ele de escanteio e vou cuidar aqui dos outros. Que é isso? Isso é um crime. Não faça isso. Cuida bem das vidas. Cuida bem das vidas. Amém? E por que você vai fazer isso? Por amor à pessoa. Pode mostrar isso aí. Por amor à pessoa. Por amor à pessoa. E eu fiquei cuidando deles.
Fiquei cuidando deles. O que aconteceu? Depois, eles mesmos, né, falaram, não, agora eles mesmos começaram a cuidar de outros casais, olha só. Eles mesmos cuidando de outros casais, amando, cuidando. E depois se tornaram grandes líderes, que multiplicam, e são muito amados e muito preciosos. E eles têm coração de pastor tão lindo. Eles estão produzindo tanto fruto para o reino de Deus. Mas, mesmo que eles nunca se tivessem tornado nem discipuladores, e muito menos líderes de life group, eles ainda são preciosos. Eu ainda ia considerá-los ovelhas assim, muito, porque eu os amo não pelo que eles fazem para o reino de Deus, eu os amo por quem eles são, porque são pessoas maravilhosas, que Jesus morreu por elas. Vocês estão entendendo? Então, líder de life group, pelo amor de Deus, cuida de todo mundo, garanta que todos estão sendo bem cuidados. Não estou falando que toda semana você tem que estar reunindo com eles, porque, não, todo mundo, mas você só garanta que todo mundo seja bem cuidado. Viu o líder de life group? Manda um WhatsApp, garanta você, sua equipe de liderança, que todo mundo está sendo bem pastoreado. Em vez em quando toma um café com aquela pessoa, cuida dela, sabe? Não deixe ela... tem pessoas que às vezes são as pessoas mais antigas, que você cuidava muito bem, ele não se tornou líder, e agora você nem manda um WhatsApp, nunca mais tomou café. Antes você tomava café com ele toda semana, agora nem passou 3 meses, você nem fala com ele. Está errado. Tem que ficar cuidando. Só porque não se tornou líder, não tem importância nenhuma. Ele ainda merece aquele amor, aquele cuidado. Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Vocês recebem essa palavra em nome de Jesus? Amém, amém e amém. Fique em pé. Pai querido, obrigado por esse desafio de amar e de cuidar, sem cuidar só por causa da expectativa ministerial, mas por amor à pessoa. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos ser Barnabés poderosos, acreditando no João Marcos. E o João Marcos vão dar a volta por cima e ser grandemente usados para a sua glória. Nós cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus abençoe vocês, queridos. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Posso até chorar, posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído.
Posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Ele proverá, Ele proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá.